Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019. É uma questão que fala sobre as concepções humanas sobre a natureza da luz. Uma questão de física. Se você pegar a prova amarela do segundo dia, a questão 132. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de lugares diferentes, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isto não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Aí vem a referência e a pergunta. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Bem, é importante notar aqui, né, uma oposição. Eu quero o que o texto contesta. E essa questão, por incrível que pareça, você consegue resolver ela somente na leitura. Você analisa o texto e consegue resolver. A ideia principal, né, está aqui, ó, que isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria, né? Essa aqui é a ideia principal do texto, tá certo? Então tem aqui as duas propriedades, se você olhar, né? Quais são as duas propriedades? Que a luz se propaga com extrema velocidade, e a segunda propriedade, que é o princípio de independência dos raios luminosos, né? Porque ele fala que os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, né? Princípio da independência. Enfim, a ideia é que essas duas propriedades levam a crer que não poderia ocorrer um transporte de uma matéria. Então essa daqui é o que o texto contesta, a ideia que o texto contesta. Então vamos lá nas alternativas. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Então o texto contesta que a luz precisa de um meio de propagação, né? No caso, o texto fala que ela não precisa. Se você for olhar aqui, nada fala sobre meio de propagação. Fala um pouco sobre uma flecha ou bala que atravessa o ar. Então tem um meio aqui, mas nada sobre a propagação da luz. Então não contesta essa ideia. Letra B. O texto contesta o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre os feixes luminosos. Bem, a ideia de interferência, né, seria interferência construtiva ou destrutiva, também aqui não fala nada. Fala um pouco sobre a ideia aqui, né, o princípio da independência, quando os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Mas isso, logo em seguida, vem que não poderia ocorrer no transporte de uma matéria. E não é um modelo ondulatório. Então também não é a nossa ideia. Letra C. Então o texto contesta o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. E isso tem muito a ver, né? Porque fala que isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria, né? Então o modelo corpuscular de Newton falava que a luz tinha uma natureza corpuscular, né? Então ela era constituída de matéria, né? Então essa daqui possivelmente é a nossa resposta correta. Mas vamos ver as demais. O texto contesta a crença na velocidade infinita da luz defendida pela maioria dos filósofos gregos. O texto fala uma ideia contrária, né? Fala que a luz tem uma extrema velocidade que é contrário a uma velocidade infinita. Então, extrema velocidade é uma velocidade alta, mas não é infinita. Mas não é isso que o texto está contestando, né? Apesar de estar uma ideia contrária, não é isso. Letra E. O texto contesta a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. O texto realmente fala o contrário, né? Fala que a luz seria um transporte de matéria que venha do objeto até nós, que é contrário, né, à ideia dos gregos, que fala que a luz vai dos olhos até o objeto. Mas não é isso, né? A ideia principal do texto é que a luz não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Então a resposta mesmo é a letra C. Antes de marcar e terminar nossos comentários, né, um pouquinho aqui dessa disputa que houve no começo
do século XVIII, final do século XVII, né, entre Huygens e Newton. Né? Huygens defendia a teoria ondulatória para a luz e Newton a teoria corpuscular. Aqui, até mais ou menos o começo do século XVIII, 1700 e pouquinho, até mais para frente um pouco, né, a ideia que prevaleceu foi a teoria corpuscular. Né? Por quê? Newton tinha uma reputação muito boa, Newton era falar e acabar, água parar. Né? Mas aí, né, essa grande discussão que aconteceu, já um pouquinho mais no final do século XVIII, começo do século XIX, né, Thomas Young e Augustin Fresnel, né, eles fizeram alguns experimentos que rebateram a teoria corpuscular, reforçando a teoria ondulatória. Então note, né, que foi um vai e vem. Né? Newton falava que era matéria, aceito. Depois Augustin Fresnel e Thomas Young rebateram e passou a ser aceita a teoria ondulatória. Né? E agora, atualmente, né, pela teoria da física quântica, o que a gente tem é que a luz possui natureza dual. Ou seja, dependendo do experimento e do fenômeno, né, ela pode demonstrar característica de partícula ou de onda. Né? Então, beleza. A nossa resposta é a letra C, né? E se você gostou dos comentários aí, da resolução, não esqueça de clicar no sininho para acompanhar as nossas publicações, tá bom? Um abraço.